荒热，逆风飞翔，又何妨？但求不负年芳，能于一种平凡中望而同光，不为他乡，不为昏黄，只为这苍茫换一场戎装。迎着光，勇敢对望，就让那岸上缘分都退让，谁不可挡？追着光，让梦绽放，以勇往的模样，将平凡信仰统统点亮，就让那风霜过往，路过的地方变成万千光芒，期待的模样。No que você está pensando? Você parece tão distraída. O estágio no departamento é tão cansativo assim? Não. É que a minha mãe também faleceu em uma noite de tempestade de verão como esta. O aniversário de falecimento dela tá chegando. Todo ano, nessa época, meu pai fica sem sair de casa e não vai ao túmulo dela. Mas, na verdade, eu sei que ele não tem coragem de ir. Ele tem medo de não conseguir controlar as emoções e acabar ficando muito triste. Por isso, eu tava pensando em como poderia animá-lo quando chegasse em casa. Então... é por isso que tem medo de trovões? Eu não odeio só os trovões. Também odeio muito o verão. Que tal eu visitar o túmulo com você? Afinal, nós já fomos casados. Pode me deixar aqui. Se... meu pai nos vir juntos, ele vai começar a imaginar coisas de novo. Tudo bem. Então fique com o guarda-chuva. Mas você... Sem problema. Pode entrar.
Fanhun, Por que ainda não dormiu? eu queria ir te buscar, mas você já voltou, né? Um amigo me trouxe pra casa. Eu fico tranquilo sabendo que alguém estava com você numa noite de tempestade. Eu pensei que você estaria de cara fechada. Mas parece que o estágio tá te ajudando a se sentir melhor. Gauran, acho que já não odeio tanto o verão. Talvez eu tenha criado uma nova expectativa em relação ao verão, assim como eles. É tão bom ouvir isso. Tio? Ei, eu não disse que a Fanhun era excepcional. Tem vindo muito aqui ultimamente. Mas é pra ver a sua sobrinha. Não é, Sr. Fan? Então, você já sabia da minha relação com a Fanhun? E falando assim agora, por acaso está querendo expulsá-la? Se não tivesse visto a capacidade dela no trabalho, mesmo sendo colocada pelo senhor da cidade, eu teria várias maneiras de fazê-la sair. Mas isso não significa que eu concorde com essa reforma no sistema de exame de seleção promovida pelo senhor da cidade. A ideia de que só homens podem ocupar cargos públicos não é algo que eu possa mudar facilmente. Eu concordo. Como patriarca da família Fan, tenho responsabilidades com a facção da nobreza. Ele tem um motivo dele. Eu mantenho minha posição. Questões de princípio são inegociáveis. Bom, pelo menos para mim. Mas eu ainda tenho uma dúvida. O Sr. Fan sempre foi sério e temido por todos. Ficou tão gentil e tão feliz. Mudou tanto. Só porque alguém te chamou de tio. Nem a minha máscara conseguiu esconder isso. Já que se preocupa tanto com sua sobrinha. Então por que o senhor não faz as pazes com seu irmão? Acha que é fácil assim? Como diz o ditado, o irmão mais velho é como um pai. Mas naquela época, por causa daquela Ji Chao-wei, ele abriu mão da posição de patriarca da família Fan. E isso me deixou numa posição sem saída. Então por que eu faria as pazes com ele e voltaria a ter uma relação de irmãos? Pronto, vamos parar por aqui. A propósito, eu trouxe uma máscara pra você. Eu acho que ela combina muito com você. É tão feia. Eu não vou usar isso. Foi a sua mãe que te ensinou o trabalho manual, né? Na verdade, foi o contrário. Quando minha mãe era viva, ela era igual ao meu pai e não levava jeito para trabalhos delicados. Ela era boa mesmo em subir em árvores, colher frutas e coisas assim.
Então você herdou os talentos da sua mãe? Nem de longe tenho a saúde que minha mãe tinha. Desde pequena eu era muito frágil e vivia tomando remédios. Você era frágil assim? Só quando fiquei um pouco mais velha, minha saúde começou a melhorar um pouco. Talvez eu realmente tenha acabado prejudicando a saúde da minha mãe. Porque quando a gente está cada vez mais perto do próprio sonho, acaba se sentindo cada vez mais incerto. Você está falando de dar voz ao povo? De qualquer forma, desde que entrei no departamento de comércio, sempre tenho a sensação de que deixei alguma coisa por fazer. Quando falta só um pouco e estamos muito perto, que começamos a ficar inseguros. Inseguros? Isso mesmo. É exatamente essa sensação. Inseguros. Quanto mais quero me esforçar, mais tenho medo de perder. Aí quero me esforçar ainda mais, fazer mais do que antes e deixar tudo perfeito. Mas acredito que você consegue. Olhe pra você. Toda noite fica acordada lendo. Tem uma pilha de documentos mais alta que você. Não se alimenta direito e nem dorme direito. Quando recebem trabalho, os outros vivem reclamando. Mas você parece gostar disso. Não. Como você sabe de tudo isso? Não me subestime. Eu sou o senhor da cidade. Tá. Você é o senhor da cidade. Você é incrível. Sabe de tudo, tá bom? Faniana, essa reforma do exame é algo sem precedentes. É a primeira batalha minha e sua. Mesmo eu, como senhor da cidade, não tenho certeza que dará certo. Então é normal você se sentir preocupada. Mas não tem problema. Quem disse que por preocupação ninguém pode realizar grandes coisas? Basta aceitar a própria fragilidade e continuar seguindo em frente, dando o máximo de si. Todo grande objetivo é alcançado passo a passo, não é? Vamos continuar firmes. Acredita em mim? Eu acredito em você. Senhor Shi, Tio adotivo. não bata na porta. Deixe o Sr. Jian descansar.
Meu avô tá passando mal? Já tá muito tarde. Ele não costuma ficar na cama a essa hora. Senhor Chi, o senhor não sabe? Ontem à noite o Sr. Jiang ficou sentado no pavilhão até o amanhecer. Nem café tomou. Ele acabou de entrar para descansar. O que deixou meu avô acordado a noite inteira? O Sr. Jiang não disse nada. Eu não tive coragem de perguntar. Só ouvi ele mencionar o exame de seleção para o povo. Avô, A família Jiang é o pilar das 9 cidades há muitas gerações. Eu jamais permitirei que isso aconteça, quero que vocês entendam isso. Embora eu esteja velho, eu ainda estou vivo. E enquanto eu estiver vivo, não vou permitir que ele faça isso. Vou pra mansão Ji. Saudações, senhor. Sr. Jiang, Fan Xiu tem conseguido ajudar em alguma coisa? Ela é muito inteligente. Enquanto esteve no departamento, ela fez muita coisa. Hã? Sr. Jiang, então você acha que uma mulher pode ocupar o cargo? Está falando do exame de seleção para toda a população? Sr. Jiang, você é realmente impressionante. Ver além dos detalhes, nada consegue ser escondido de você. Quanto a esse assunto, eu não sou nem a favor nem contra. Isso não parece muito o seu jeito de falar. Eu acho que essa questão já ultrapassou o próprio exame de seleção. O problema de verdade está nos alicerces da cidade. Você acha que eu estou causando isso? São 9 famílias nobres que acreditam que o senhor está abalando os alicerces. Isso já se tornou uma disputa entre facções. De um lado, afeta a união das 9 cidades. Do outro, está ligado diretamente ao sustento do povo. E a coisa que eu menos gosto é de me envolver nessas disputas entre facções. Sr. Jiang, você quer apenas se preservar? Não acertei as contas com você por ter enganado seus pacientes. O senhor não disse que esse assunto já estava encerrado? Mesmo sendo deixado para trás, eu posso acusá-lo de admitir uma mulher sem autorização. Senhor, não brinque comigo. Foi o próprio senhor quem obrigou a Fan Yun a entrar. Você... Tudo bem. Posso deixar de puni-lo. Então vou castigá-lo. Não poderá usar a máscara. E terá que mostrar seu verdadeiro rosto. Que tal? Sr. Jiang, pense bem nisso. Sr. Jiang trocou de máscara. Então aceitou. Se aceitou, então fica tudo mais fácil. Fan Yun? Fan Yun? Onde tá a Fan Yun? Quem é a Fan Yun? Eu não sou a Fan Yun. Pare! Não sou a Fan Yun. Eu disse pare agora! Fanyu, que foi? Que susto! Que susto! O que você tá fazendo? Eu não fiz nada. Ah, aliás, acabei de procurar o Galhan e vi que ele não tá em casa. Sabe onde ele tá?
Tá falando do Gaurã? Aham. Desde que ele pediu demissão, ele assumiu todas as tarefas da casa. A esta hora, ele deve estar na feira fazendo compras. Compras, é? Então vou lá. Não precisa ter pressa. Faz o seguinte, vou levar esses documentos pra Secretaria de Ritos e depois não vou ter mais nada pra fazer hoje. Quando chegar a hora, vem pra casa comigo, tudo bem? Voltar pra casa com você? O Galhan vai pra lá? Tá, vamos. Vamos. Essa reforma do exame de seleção será cancelada. Convidamos os nobres a participarem da discussão sobre o exame de seleção. O senhor Jian Yuan pede audiência! Sr. Jian, por que o senhor está com uma aparência tão ruim? Venha, sente-se. Bom, o meu estado não é nada grave. Então o senhor está... Senhor, desde a reunião da manhã de ontem, eu venho pensando muito no falecido senhor da cidade, que confiou o senhor aos meus cuidados. Receio que agora eu esteja decepcionando aquele falecido. Mas eu não estou bem? Eu não estou falando da sua doença. Minha doença não tem nada a ver com o senhor. Tenho tomado todos os remédios. Não precisa se preocupar. Tem mais algo a dizer? Deixa eu te contar, no jardim, quando o senhor propôs permitir que todos participassem do exame de seleção, isso causou um verdadeiro alvoroço. Eu acho melhor o senhor desistir dessa ideia de uma vez por todas. Ah, então queria falar sobre isso. De fato, quando eu voltei, eu pensei melhor. Realmente fui impulsivo. Se o senhor não tivesse me impedido, eu realmente teria cometido um gravíssimo erro. Hã? O senhor realmente pensa assim? Sem a menor dúvida. Então eu não tenho mais nada a dizer. Eu vou me retirar daqui. Quer saber? Hã? Hoje, na mansão Ti, eu vi uma pessoa familiar por lá. Parecia muito a Fan Yun. O senhor estaria escondendo a Fan Yun lá na mansão Ti? A Fanyan? Hã? Ela voltou onde? Por que eu não fiquei sabendo? Sr. Jian. O senhor deve estar confuso por causa da doença. Se eu tivesse escondendo a Fanyan na mansão, não teria me divorciado dela. Não faz sentido. É verdade mesmo. Faz sentido. Senhor, tudo o que faço é pelo bem das 9 cidades. E eu espero que o senhor também pense em mim, entendeu? Pode deixar. Eu já vou me retirar. Tá na hora do meu remédio. O Fan Hui mandou você chamar ele de tio? Eu acho que essa mansão Ti tá cheia de gente estranha. Será que ele percebeu quem eu realmente sou? Olha, eu acho que você é tão bonita que nem roupas masculinas podem te esconder. Isso não vai dar. Ei, e se eu te ensinar a defesa pessoal, pra você se proteger? Você? Aham. Vai me ensinar? Tá me subestimando? Não acredita? Olha... Senhorita Wei, eu não sabia que você era tão forte. Não foi de propósito. Olha, eu vou arrumar. Senhorita Wei, não se mexa. Cuidado pra não machucar a mão. Isso...
A mesa da minha casa vive ficando assim. É só consertar e pronto. Ah. Que tipo de vida você tem levado? Tá tudo bem, tá tudo bem. Será que ele sofreu demais? Eu não sofri nada. Não se preocupe, senhorita Wei. Eu sei. Mas e o meu Galhan? Tadinho dele. Eu achei que você tivesse preocupada comigo. Ah, claro, com você também. Tá bom. Me ensine alguns golpes de defesa pessoal agora. Tá. Vem. Me ataca. Atacar você? Uhum. Eu ataco onde? Pode ser aqui, vem. Aqui? Gira, desarma. E aí, você ataca. Para! O que tá fazendo? Não tô fazendo nada. Você entendeu errado, Gauran. A senhorita Wei estava me ensinando defesa pessoal. Defesa pessoal. Aham. Ei, espera! Não é um mal-entendido, não é não. Pode me segurar. Ei, Galhan! Galhan, você disse que gostava de mim quando eu fazia bagunça. E aí, gostou? Eu falei uma coisa dessas? Disse sim. Eu vou fazer a janta. Gauran. Que tal deixar a senhorita Wei ficar pra jantar? O Galhan sabe cozinhar? Eu quero experimentar. A comida do Galhan é tão boa. Deve ser a melhor do mundo. Bom, vocês podem comer. Eu vou levar comida pro Sr. Fanti. Galhan, você já vai embora? Que tal eu levar comida pro meu pai? Gauran, fique aqui. Faça companhia à senhorita Wei durante o jantar. Vou indo. Você ouviu o que ela disse? Ela disse pra você fazer companhia pra mim. Come? Vamos comer. Pai, vim trazer comida pro senhor. Yun, hoje foi você quem trouxe a comida. Que ótimo, maravilha. Tá com fome, não tá? Estou, Yun, faz tanto tempo que não provo a sua comida. Venha. Rápido. Vou arrumar tudo pro senhor. Vou te dizer uma coisa. A comida que o Galhan faz é muito ruim. É ruim? Yun, você não tem trabalhado demais ultimamente. A sua habilidade na cozinha... Pai, na verdade, a comida de hoje foi o Gauran quem fez. Mas foi eu quem embalou tudo com as próprias mãos. Eu sabia que a comida de hoje estava gostosa. A comida embalada pela minha filha tem algo especial. Gostosa. Muito gostosa. Pai, quando eu terminar de resolver as coisas deste período, vou preparar uma refeição caprichada para recompensar o senhor. Não tente me agradar com esse tipo de conversa. Olhe pra você. Depois que terminar os assuntos do Departamento de Comércio, você vai participar do exame de seleção, não vai? E depois do exame vai assumir um cargo oficial, não é? Daqui pra frente, vai ser cada vez mais difícil comer algo feito por você. Posso arranjar um tempo para cozinhar pro senhor. Yun. Com relação à atual política de desenvolvimento da cidade promovida pelo senhor da cidade, muita gente está se opondo. Acho que será muito difícil para você participar deste exame de seleção. Eu sei de quem o senhor está falando.
Esse Sr. Jung é mesmo irritante. Se opõe ao senhor da cidade na frente de todos. Acho que não existe ninguém pior do que ele, não é? Existe mais um, e ele ainda é mais duro que o Sr. Jung. Tem mais um? Hã? Quem? Fan Hui! O Fan Hui é meu tio. Fanian, Por que tá aqui? você me viu? Vem, vou te levar pra resolver um assunto. Pra onde? Tenho visita na minha casa. É só vir comigo. Senhor, Rápido. pra onde vamos? Senhor Fan, beba mais um pouco. Não vou beber mais. Já está tarde. Eu vou embora. Senhor Fan, Ah. Senhor? Senhor, já pensou na minha proposta? Senhor, perdoe-me, mas não posso obedecer. Eu tenho princípios, e princípios não devem ser quebrados. Eu sou o senhor das 9 cidades. Não considera isso? Não tem medo que eu o remova do cargo? O senhor pode até tirar o meu cargo, mas eu não vou obedecer. Você! Espera só. Tio! Tio, eu, Fan Yun, lhe dou minhas saudações. Fan Yun, você realmente sabe que eu sou seu tio? Eu sempre fui sua sobrinha. Esse laço de sangue não pode ser cortado. Isso, é isso mesmo. Laços de sangue nunca podem ser rompidos. Eu me lembro de quando você era criança. Eu costumava te abraçar o tempo todo. Tio, tem um assunto que eu queria pedir a sua ajuda. Pode me falar. Tudo que eu puder fazer, eu vou te ajudar. Pode apoiar a reforma do exame de seleção? Sobre isso, Tio, se o senhor não Fan Yun, concordar... tudo que quiser fazer, eu vou ajudar você. Senhor, então eu vou na mansão Ki para ouvir as propostas de vocês. Por que é que estão me olhando desse jeito? Vamos! Isso... E os princípios e limites dele? Eu acho que isso já era. Muito bem. Fanian, parece que esse assunto vai ser com você. Volte lá e receba a convidada. O resto, deixe comigo. Galhan, tava muito gostoso. Se importa de me dar mais um pouco? Não tem mais. Era pro seu jantar, mas você comeu tudo. Senhorita Wei, se já comeu o suficiente, por favor, vá embora. Um homem e uma mulher sozinhos no quarto pode manchar a reputação. Eu não tenho medo. Por que você teria? Eu vou ficar mais um pouco. Não tô com pressa. Você... Espera eu engolir. Eu vou continuar conversando, igual naquele dia. Você ainda tem algum assunto? Eu... Tenho? É claro que eu tenho. Então fala. Bom... Por que você é tão bonito? Galhan, às vezes você tá longe de mim. E às vezes bem pertinho. Mas esse seu rosto lindo nunca muda.
Senhorita Wei, você não disse que queria ser como a Fan Yun? Fazer o que realmente deseja? Você lembra do que eu disse? Uhum. Eu pensei que você estivesse falando sério na hora. Eu tava falando sério. E o que eu quero agora é ver a pessoa que eu gosto todo dia. Nesse mundo existem muitas pessoas bonitas. Se esse for o seu único critério, então é muito superficial. Eu já disse que você não entende as mulheres. Você não sabe de sentimentos. Como pode saber que o que eu gosto é só da sua aparência? E como pode saber que o meu elogio à sua aparência não vem de um destino que já determinou para onde o meu coração vai apontar? Se você se preocupa tanto com o fato de eu gostar da sua aparência, será que bem lá no fundo você... Senhorita Wei, acho melhor você ir. Eu ainda não terminei. Fan Yun? De repente lembrei que esqueci de pegar a marmita do meu pai. Vocês continuem.看多少花谢花开，数多少春去秋来，为何感慨？恋人用一生等待，剪不断那束情丝，如何松开？缘分都写好了，悲喜该怎么释怀？浮生若梦，谁人又能主宰？若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次生此心不改，点了却牵挂，坠入一场梦，等待遇见风吹来。若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次生此心不改，点了却牵挂，坠入一场梦，等待遇见风吹。